É interessante, até chegou uma pergunta aqui que eu acredito que já tenha sido respondida, mas vocês podem reforçar. A gente está falando aqui muito sobre a questão da identidade, como que ela afeta o relacionamento. E a Vitória, através do Twitter, mandou essa pergunta. Gostaria de saber se a identidade da ovelha é importante no relacionamento com Deus. Você estava falando aí agora, né, sobre isso, a importância de você se sentir seguro através da identidade. Com certeza. Quando a gente quando a gente se vê como ovelha, a gente entra debaixo de uma proteção especial do pastor. E isso é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Quando o Guerra citou o princípio, né, e algumas coisas do Salmo 23, nós vamos ver algumas características que a ovelha tem por estar debaixo do pastoreio do pastor. Exatamente. Então, ela não é apenas uma condição que me garante pastos verdejantes. Sim. Ela me garante que proteção. Ela pode sair do aprisco, né? E Sim, fugir. mas ela me garante proteção, ela me garante apoio, ela me garante um punhado de coisas. Ainda que, né? Eu gosto muito dessa expressão, ainda que não temerei mal algum. Porque o teu cajado e a tua vara me consolam. Então há consolo, há ensino, há direcionamento, há inclusive o liberar de honra e unção. Que tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos e buscamos em Deus. Né? Derrama, né, sobre a minha cabeça e o meu cálice se transborda. Põe uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Então, vitória sobre os seus inimigos, tudo. Quando a gente começa a olhar cada um dos aspectos que nós temos ali, nós vamos ver que é tudo o que a gente precisa. Sim. E você falou algo interessante sobre o muro que traz segurança, porque é muito comum a ovelha fora do aprisco, né? A ovelha, quando ela tem o pastoreio, ela tem as características, né, que a gente está falando aqui, sobre identidade, enfim. Mas a ovelha pode sair do aprisco. Quem sabe você é uma ovelhinha que saiu do aprisco, então você se sente inseguro, você se sente incapaz, e esse sentimento, né, de que você está desprotegido. E é sobre isso que a gente está falando aqui, os muros que precisam ser reconstruídos para que você alcance essa segurança em Deus. E é interessante a gente citar aqui até Davi. Davi, ele era muito seguro. E por mais que ele passava por momentos muito difíceis, ele sempre dizia, eu não temerei. Eu não temerei. Ou seja, ele era atacado, mas o muro estava ali. Então ele rebatia, não, eu não vou temer aquilo que vem contra mim. E a gente pode trazer isso para o âmbito espiritual também, porque pessoas são usadas na nossa vida para falar contra nós, e se a gente tem a identidade bem firmada, nós nos posicionamos. Mas existem setas malignas, pensamentos que o diabo traz à nossa mente. E a pessoa segura, ela não deixa isso afetar a vida espiritual dela. E uma né, coisa pastor? importante, Lu, é o seguinte, que a ordem dada para a reconstrução foi direcionada para as famílias. As famílias que tinham que fazer esse processo de reconstrução. Olha. Então, assim, e ao mesmo tempo eles estavam sob ataque. Então eles tinham que reconstruir e guerrear. Então, reconstruir não é fácil. Não é fácil. Não. Tem guerra, tem inimigo que não quer que isso seja reconstruído. Tem inimigo que quer que as portas estejam quebradas, que elas estejam abertas, os buracos, as brechas no muro estejam abertos. Então, ao mesmo tempo que traz para a gente uma condição assim espiritual, que essa porta das ovelhas ela é importantíssima, mas ao mesmo tempo existe uma guerra dentro da gente, que a gente não quer abandonar aquelas práticas antigas, que não quer abandonar aqueles traços de caráter que trouxe transformação dentro da gente. Então isso é um constante embate, onde nós precisamos sempre estar nos reforçando no Senhor, nos habilitando nele, sendo fortalecidos por Ele, para nós continuarmos nessa batalha. Sim. Quanto tempo leva isso? Não sei, pode ser a vida toda. Né? Mas é que extremamente pode acelerar? consolador, né? Para você e para mim também, mas na realidade é óbvio que tem coisas que vão sendo vencidas e a gente, é claro, né? Mas o alvo maior, o ideal
até o dia que estivermos frente a Sim. frente. São é salário. Agora, Salário. algumas pessoas podem estar pensando assim, mas tem tanto tempo que eu estou tentando reconstruir alguns muros na minha vida, a questão da identidade, a vitória sobre traumas, sobre situações, circunstâncias, e ela já perdeu a esperança. Aí a minha pergunta é a seguinte, existe alguma coisa que essa pessoa possa fazer, ou uma mudança de postura, de mentalidade, para que esse processo seja abreviado? Para que ela reconstrua os muros de maneira mais rápida? O que pode estar acontecendo para demorar tanto essa reconstrução da identidade ou de tantos outros muros que precisam ser reconstruídos? Uma palavrinha desse tamanho chamada fé. Entendeu? Ela ter fé, tá? Muitas vezes a fé vai... Ainda mais quando demora muito, né? A fé quando vai... demora, a pessoa vai perdendo a fé. E ela perde a fé, ela perde a esperança. Ela começa a achar que nada mais dá certo para ela. É parar ali onde está, fazer uma reflexão, ver aonde houve, né, os buracos na porta, né, onde que houve rachadura, as brechas e tudo, e começar a fechar uma por uma. Porque sem olhar para trás, né, pastor? Sem olhar para trás. Muitas vezes as pessoas querem tudo de uma vez. Tudo de uma vez só. Não tem como, não. Entendo. Você tem que pegar parte por parte. Paciência. Paciência, aí vem paciência, não é? Né? A paciência é dolorosa, mas depois o doce, né, que vem é gostoso, né? Você ter o sabor daquilo que você teve paciência. Então pegue uma coisa por coisa e vai vendo onde eu errei aqui. E vai se aperfeiçoando. Isso, vai trabalhando, vai moldando, né? Igual o vaso lá na mão do oleiro, vai moldando. Que aí a pessoa vai conseguir chegar. Sim. E a ovelha, quando ela está ali dentro do aprisco, né, sobre os cuidados do pastor, tudo se torna tão mais fácil, né? Com certeza. Então, às vezes, você está tendo muitas dificuldades, você está se angustiando muito. As curas, elas vão acontecer na sua vida, mas pelo simples fato de entregarmos tudo nas mãos de Deus, isso facilita tanto, né? Lançar sobre Ele as ansiedades, lançar os medos e falar, Senhor, eu preciso de muita cura. Aí, aos seus olhos, pode parecer assim, nossa, mas muita coisa precisa acontecer para que eu alcance essa cura, muita coisa precisa acontecer, muito chão eu preciso andar, mas quando você se lança em Deus, você nem vai ficar preocupado quanto tempo vai demorar, você vai se alegrar na presença de Deus, independente dos seus traumas. Aí você fala assim, mas eu não consigo me alegrar em Deus tendo os problemas que eu tenho. Experimente fazer isso mais uma vez, lança mais uma vez, né? Sobre Deus, as suas dificuldades, os seus anseios, o seu coração, e eu tenho certeza que tudo vai ser bem mais fácil, né? Porque Deus, ele não acrescenta, as bênçãos de Deus não acrescentam dores, a Bíblia fala sobre isso. Então, entrega mais uma vez. Se você já entregou tantas outras vezes, tenha fé mais uma vez, e eu sei que você terá testemunhos para contar, né? É isso que muitas vezes acontece na vida das pessoas quando chegam lá na clínica, ou mesmo na escola de restauração, quando começa a ouvir e ser ministrado pela palavra ou o assunto que a gente está abordando, as pessoas começam, meu Deus, tem tanta coisa para resolver. Cada vez que eu vou, onde é que eu começo? E agora? E aí vem aquele afã de querer, não, tem que resolver tudo ao mesmo tempo, precisa ser atendido urgente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, não é. Tanto é que nós vamos falar porta por porta, porque é passo a passo. É de fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus, né? Então, tem que ser assim, é uma coisa de cada vez. Às vezes são tantos anos, né, de desestrutura, são tantos anos de, muitas vezes, de uma vida sem princípios, sem propósito, não é? Levando a vida do jeito que cada dia, vamos de acordo com o vento, não é? E na realidade a gente precisa estabelecer princípios e propósitos na nossa vida, não é? E uma das outras coisas que eu acho que o Guerra falou, que é a questão de fé, mas tem uma coisa muito importante que é a obediência. A obediência, ela é assim a chave nesse processo todo. Né? É obedecer o quê? Talvez a chave da porta. É a chave da porta. É a chave da porta. Porque através da obediência eu tenho autoridade. Exatamente. Né? E sem autoridade, como é que eu vou vencer o inimigo? Exatamente. Né? Então, quer dizer, seria já uma guerra perdida já, né? Porque se eu não tiver obediência. E obediência é o quê, pastor? Talvez você está perguntando. Obediência aos princípios da palavra, ao Senhor. Obediência à liderança, do qual você está debaixo. Obediência à chefia, onde você trabalha. Obediência aos pais, que é outro princípio, ou seja, a honra. Honrar pai e mãe, né?
para que te vá bem todos os dias da sua vida. Então, como que está permeado de obediência a nossa vida, né? Eu tenho que me submeter, eu tenho que obedecer, eu tenho liderança sobre mim, eu tenho um pastor que está sobre a minha vida, eu tenho Deus que está acima da minha vida, então tem um nível de obediência, não é? Em todas as áreas da nossa vida, todos nós temos, e é isso que nós temos que entender. A falta de segurança, Lu, a insegurança gera rebeldia. Sim, entendeu? gera. E aí, um dos primeiros princípios a ser quebrado, o que é? Obediência. Sim. Pastor, a gente tem umas participações aqui. A Carla, ela diz o seguinte, aqui de Belo Horizonte, eu gostaria de deixar um abraço para todos, mas em especial para o pastor Guerra, que é quem tem cuidado de mim. Tchau. Ela diz assim. Legal, hein? Que legal. Carla, um abração para você, viu, Carla? Deus continue te abençoando aqui, Carla. Um beijo e obrigada pela participação, Carla. E uma pessoa que é anônima, aqui de Belo Horizonte também, pergunta o seguinte, eu gostaria de perguntar ao pastor Rogério, como que a gente sabe se já conseguimos perdoar alguém? Pergunta, hein? Essa é boa, né? Uma das coisas principais é que eu posso saber que eu perdoei é quando eu sinto paz no coração a respeito daquela pessoa, né? Ou seja, não me traz mais dor. Lembrar dos fatos, nós sempre vamos lembrar, não tem como a gente deletar na nossa mente, né? Mas eu vou lembrar da situação que aconteceu comigo, mas isso não me traz mais dor, então eu posso até ver a pessoa. Isso não implica, nós já abordamos sobre essa questão de perdão já em vários outros temas, outros programas, mas isso não implica que eu tenho que restaurar imediatamente aquele relacionamento. A restauração vai ser um processo, né? Ou seja, mas se você lembra da situação, isso não te traz mais dor, não te traz mais trauma, não vem também sentimento de culpa sobre você, se você foi o agressor ou foi quem gerou a situação. Então, esse é um dos principais sinais, né? A paz, que excede todo entendimento, ele tem que habitar nos nossos corações, né?